César, sim, esse livro, na verdade, ele conta como é que você faz estudos transitórios em sistemas elétricos, mas usando o ATP, tá? Então, é uma recomendação, eu vou usar uma parte pequena desse livro, né? Afinal de contas eu dou 3 aulas só nessa disciplina, né? Mas se você tiver mais interesse, eu acho que é um bom livro, tá? O ATP, deixa eu contar um pouquinho a história do ATP, antes de vocês começarem a se confundir com os termos aqui, porque o ATP é uma história antiga, longa e nem sempre muito feliz, tá? O ATP, ele é um software que foi desenvolvido aí, eu diria que na metade da década de 60 do século passado, mais para o final da década de 60 do século passado, por uma empresa chamada BPA, que é a Bonneville Power, vou desligar minha câmera aqui para não ficar ocupando banda, peraí. Que é uma empresa, eu acho que é uma empresa de transmissão americana, a BPA, né? Ele foi desenvolvido a partir da solução algébrica dada para a simulação de transitório, na verdade, para a simulação temporal de circuitos elétricos. Mas não exclusivamente por isso, tá? Se vocês forem na história dos simuladores de circuitos elétricos, que começaram a surgir aí na metade da década de 60 para frente, todo mundo teve uma ideia parecida, porque a solução algébrica, né, desses sistemas não é uma solução muito complicada. Acontece que, para os sistemas elétricos, de uma forma geral, né, o maior problema é a simulação de a simulação temporal de linhas de transmissão. Por quê? Porque você precisa modelar nas linhas de transmissão o comportamento das ondas viajantes. Ou seja, você precisa resolver a equação do telegrafista, que é uma equação que relaciona a tensão e corrente com a impedância série e a admitância shunt da linha no seu comprimento ao longo do tempo, né? E no final da década de 60, um engenheiro alemão que trabalhava na BPA chamado Gommel publicou um artigo com a solução temporal para linhas de transmissão. Isso foi o que deu o pontapé, então, no desenvolvimento de um software mais genérico, o nome é Electromagnetic Transient Program, EMTP, pela BPA, com a colaboração de diversas universidades. Tá? Então, os Estados Unidos foi o grande impulsionador dessa iniciativa, então, na década de 70. Por um tempo, a Universidade de Leuven, na Bélgica, colaborou bastante com o grupo americano. No Brasil, nós tivemos o pessoal de Furnas. Na Argentina, tem um pessoal que desenvolve bastante também. Né? Tem um argentino chamado Orlando Hevia, que até hoje desenvolve modelos para ATP. O Japão tem um grupo que é um grupo dedicado ao JAWG, ao grupo de usuários do EMTP no Japão. Né? Aqui a gente tem também o Comitê Brasileiro de Usuários do EMTP, o CBUE. Acontece que quem desenvolveu esse BPA foram os engenheiros da Bonneville Power Administration ao longo de um projeto que foi estabelecido, se não me engano, junto com o EPRI. Tá? E depois de um certo tempo, o EPRI tomou a decisão de comercializar esse software. Acontece que ele tinha passado vários anos com desenvolvimento, com aporte de conhecimento, né, de pesquisadores do mundo todo, com desenvolvimento livre, e os engenheiros da BPA, que eram responsáveis
responsáveis, satisfeitos com a decisão de comercializar, então, o ATP. Em especial, um engenheiro chamado Scott Meyer, se eu não me engano, é um engenheiro canadense, eu não sei mais se ele trabalha na BPA, né, não sei mais a história dele, mas no começo da década de 90, ele tirou férias da BPA, comprou um 286, levou todos os códigos em Fortran do MTP para casa e fez um port do MTP para PC convencional, em Fortran, tá? E ele chamou isso de ATP, ATP de Alternative Transient Program, ou seja, um programa de transitórios eletromagnéticos alternativo ao EMTP. Ao mesmo tempo, para se resguardar de qualquer possível processo e etc., ele fez uma... Ele entrou na justiça, ou ele declarou que o software dele estava debaixo do Freedom of Information Act, que é um ato americano que é muito mais amplo do que as licenças GNU que vocês conhecem. Isso aqui é muito antes de alguém pensar qualquer coisa similar a uma licença GNU, GPL, o que for. Tá? E aí, ele baniu do grupo de usuários da ATP todos aqueles que ficaram do lado do Apple. Né? Foram banidos, não tiveram mais acesso ao código que ele criou. E é esse código que a gente tem acesso hoje. Tá? A USP faz parte da rede de usuários do ATP. Esse software ele é gratuito. Ele é desenvolvido por um núcleo de pessoas que trabalha com simulação computacional de sistemas elétricos há pelo menos 50 anos. Tá? São profissionais extremamente gabaritados, mas viveram toda essa questão jurídica na década de 90, no final da década de 80, começo da década de 90. Isso tornou, então, o acesso ao software algo bastante difícil. Então, você tem que obter o software associando a sua filiação, quer dizer, né, o lugar que você trabalha ou que você estuda, ao grupo de usuários do seu país ou da sua região, obter autorização formal, se comprometer a nunca comercializar nenhum software de simulação de transitório, você não pode participar desse negócio se você tem acesso ao ATP, e aí eles te dão acesso ao executável do ATP, que realiza os cálculos, então, dos transitórios. Tá? Então, o ATP é um programa executável, não é preciso fazer nenhuma instalação, não é preciso fazer nenhuma configuração do Windows. É um exe que você simplesmente copia para a pasta onde você pretende executar o caso de simulação que você que representa a rede elétrica que você está estudando. Tá? Então, vou colocar uma página adicional aqui, vou começar a escrever algumas coisas. Então, o ATP é uma aplicação quase standalone. Tá? Ele tem vários nomes aí. Ele tem tpbig.exe. Isso aqui roda em máquinas de 32 bits. Não é customizado para nenhum processador especificamente. Aí você tem lá o tpgig64.exe, é para 64 bits. Né? Tem outras versões, tem versões específicas para processador Intel. Quer dizer, isso daqui é o ATP e única e exclusivamente o ATP. Ele faz uso de outros arquivos que configuram variáveis de entrada do ATP, que é um arquivo chamado startup. Tá? Antigamente, o ATP ele era muito preocupado em manter o seu micro sem lixo rodando. Então, ele não... Quando você rodava o ATP, você precisava configurar qual era o espaço de memória ocupado
por cada tipo de variável do ATP. Né? Então, se ele tem uma variável que é tipo double, você dizia qual era o tamanho máximo de memória que podia ocupar aquele double, inteiro e etc. Ele é até chatinho de configurar. Tinha um outro arquivo de configuração que é o arquivo de memória. Depois que eles perceberam que o ATP podia rodar nos micros atuais tranquilamente, né, estourando o máximo de memória que o ATP conseguiria processar, eles criaram a versão TP-Big, ou seja, a TP-Big já incorporando o máximo de memória que cada variável poderia assumir. Não é alocação dinâmica, então isso aqui nunca vai estourar os micros mais modernos, né, imaginando que ele foi codificado a primeira vez no início da década de 90. Né? Vocês confundem muito o ATP com o shell de programação, que é chamado ATP-Draw. Tá? Não, o ATP-Draw vocês conseguem inclusive baixar gratuitamente da rede aí, né? Isso aqui é um shell de programação apenas, tá? Todo mundo sabe aí, que se você quiser codificar qualquer programa em C, em Python, etc., você simplesmente pode abrir o Notepad, né, do Windows ou o Gedit do Linux, escrever o código, né? No caso do Windows, a preocupação de estar escrevendo em ASCII, o Linux é o TF8 tipicamente, e você depois compila via janela de comando. No Windows é o DOS, né, a janela Command, e no Linux é a janela de comandos. Né? O ATP-Draw o que faz? O ATP-Draw ele gera um arquivo texto. A partir de um desenho que você faz nesse shell de programação. É muito mais fácil você desenhar um circuito do que descrever o circuito textualmente. Agora, você não precisa do ATP-Draw para gerar nenhum caso de simulação no ATP, porque você pode ser capaz sozinho de gerar esse arquivo texto. Tá? E aí, o que a ATP faz? O ATP lê esse arquivo texto aqui e resolve a simulação configurada por esse arquivo texto. Tudo bem, pessoal? Dúvidas até agora? Estão me ouvindo ainda? Ok, Henrico, obrigado. Então, eu vou deixar mais para frente na aula de hoje, provavelmente na segunda metade, um link para vocês baixarem o ATP-Draw mais novo e o ATP. O ATP eu vou deixar essa versão aqui de 64 bits, tá? Eu suponho que vocês todos têm 64 bits, mas eu não vou deixar para vocês a última versão compilada para Intel, por uma razão muito simples. Eu tenho dúvidas se não tem erro nessa compilação, tá? Eu simulei o mesmo arquivo em dois computadores de Intel diferentes e obtive duas respostas ligeiramente diferentes, tá? Isso me deixou um pouco assustado, mas eu não fiz o reporte para o pessoal da ATP. Alguém vai fazer isso aí, não tenha dúvida, tá? Eu não gosto de porte muito específico para compilador, para compilado especificamente para processador, porque eu já vi isso acontecer em outros momentos da história aí dos processadores, tá? Bom, então o que a gente vai fazer na aula de hoje? Vou mostrar para vocês como é que o ATP resolve sistemas elétricos, né, no domínio do tempo, tá? E eu vou deixar um desafio para vocês, que vocês vão desenvolver já, vão começar a desenvolver já na aula de hoje, tá? Nesse momento vocês vão resolver individualmente. Se vocês tiverem condições de trocar informações entre vocês, de outra forma, via WhatsApp, etc., eu não estou preocupado com isso agora, façam como vocês acharem mais conveniente, né? Mas a gente vai tentar, então, simular um circuitinho simples, usando essa modelagem matemática de circuitos representados por equações diferenciais, e a gente vai tentar implementar isso aqui no Octave. Por isso que eu pedi para vocês baixarem o Octave. Quem não tem o Octave pode fazer no MATLAB. Quem não gosta nem de um nem de outro, quiser fazer em C, pode fazer em C. Quem quiser fazer em Python, pode fazer em Python. Faz no que quiser. Isso não é uma coisa que me interessa agora.
Eu trabalho com programação praticamente o dia inteiro, então qualquer linguagem de programação minimamente decente eu já me deparei em algum momento na minha vida, tá? Então façam na linguagem de programação que vocês acharem conveniente. Nesse momento vai ser bem hard-coded, vocês não vão usar nenhuma ferramenta já implementada, seja no MATLAB, seja no Python, para resolver o que eu vou passar para vocês. Então façam aquilo que vocês acharem mais conveniente, tá bom? Provavelmente isso aqui vai ser a primeira entrega que vocês vão ter que fazer até a semana que vem, tá? Então seria bom a gente começar a fazer isso aqui hoje para eu tirar as dúvidas de vocês, em virtude do fato que a gente está distante fisicamente um do outro, né? Então fica mais difícil vocês me encontrarem na minha sala. Aliás, vocês não vão me encontrar lá para tirar dúvidas. Tudo bem, pessoal? Bom, então falando um pouquinho aqui sobre a solução ou a formulação dos elementos de circuito, então vamos começar a falar sobre isso. E aqui, por enquanto, eu vou falar de circuitos elétricos. Eu não vou fazer a dedução das linhas de transmissão, tem no livro que eu sugeri para vocês. Aparentemente, o César, você tentou... Ah, você já tinha um livro, César. Tá, eu vou pedir que vocês tentem acessar com as VPNs da USP, quem não for da USP... Ah, com a VPN, tá bom. Então, acho que está ainda de pé o livro. Ah, não, não foi. Tá, eu vou liberar para vocês a parte que trata dessa formulação, depois, se vocês quiserem ler. E tem a formulação de linha de transmissão. O problema da linha de transmissão é que quando você vai resolver a equação do telegrafista com um sistema polifásico mutuamente acoplado, a equação do telegrafista passa a ser uma equação diferencial onde aparece uma exponencial elevada a uma matriz. Existe solução para isso? Existe. Desde quando? Tem uns 4 anos que alguém descobriu como é que faz um E elevado a uma matriz. 4, 5 anos. Então, na época que o Domel inventou isso daí, ele usou uma técnica de solução matricial para diagonalizar a matriz. Isso se chama transformação modal. Na hora que ele faz isso daí, você consegue separar a equação do telegrafista em 3 equações, né? E aí ele chama de equação do modo alfa, modo beta e modo zero. Tudo bem? Tem alguma coisa a ver com componentes simétricas, mas não é componentes simétricas, porque componentes simétricos você está tratando de sinais fasoriais, e ali você está tratando de sinais do domínio do tempo. Então a sacada dele foi essa. Então, para não entrar em decomposição modal com vocês, mostrar a decomposição modal, depois mostrar o modelo de linha, etc., eu vou me concentrar nos elementos de circuitos que são os bipolos, tá? E depois vocês, se vocês quiserem, eu libero para vocês meia dúzia de páginas do livro que trata aí do resumo que eu vou fazer agora e do modelo de linha monofásico, tá? E quem quiser depois baixar o livro e não conseguir, me fala, que eu vou ver se eu consigo pela VPN da USP, tá? Bom, então vamos falar sobre a formulação dos circuitos elétricos. E isso daqui tem que ser no domínio do tempo. Então vamos começar com o resistor, que é o elemento mais simples, tá? E como é que você vai fazer, então, para representar esse elemento aqui no domínio do tempo? Pessoal, isso aqui é sempre solução de circuitos usando análise nodal. Espera aí, deixa eu corrigir o que eu escrevi aqui.
Então, a estrutura mais simples que tem, vocês já estão acostumados com isso. Em análise nodal, você tem as tensões nodais, que é a queda de tensão no resistor, vai ser K de T menos M de T, no AR vezes I de T. Então, se eu for representar, isso aqui é no domínio do tempo contínuo, né? No domínio do tempo discreto, eu vou ter o EK de N menos M de N é igual sobre R, desculpa, é igual a I de N. Tá? Então, claramente dá para ver aqui que eu estou fazendo análise nodal, né? Relacionando as tensões nodais nos nós K e M com a corrente que circula por esse nó por meio da condutância desse nó. Tudo bem? Agora, se eu tiver um indutor, como é que eu vou fazer essa representação aí? Tem que partir do elemento, certo? Então, de novo, eu tenho EK de T, EK e M de T. Eu vou ter uma queda de tensão aqui, que é VKM de T. Se eu tiver uma circulação de corrente, IKM de T. Então, no domínio do tempo contínuo, eu vou ter VKM de T é igual a L, que multiplica a derivada IKM de T dt. Tudo bem? Bom, acontece que eu quero escrever a equação de análise nodal. Na equação de análise nodal me relaciona um vetor de correntes com uma matriz de admitâncias, chama do que quiser de condutâncias, e um vetor de variáveis que são as tensões nodais. Então, eu preciso integrar essa equação. Tudo bem? Pois, César, a escolha é sempre trapezoidal. Existe um problema de se fazer a solução trapezoidal pelo seguinte: existe uma oscilação numérica que pode acontecer de uma integração trapezoidal chamada oscilação de Gibbs, tá?
Então, você pode, de repente, resolver um circuito elétrico no ATP e ele apresentar uma oscilação na amplitude da tensão ou na amplitude da corrente, e você ficar na dúvida se aquilo lá se refere ao comportamento físico do circuito elétrico que você está modelando ou um comportamento matemático da modelagem. Isso normalmente se chama, se for um comportamento matemático da modelagem, se chama oscilação de Gibbs. Quem trabalha com controle conhece isso, porque, na verdade, Gibbs descobriu um problema em controle de sistemas e acabou descrevendo o que acontecia, e depois descobriram que matematicamente era o mesmo problema no ATP, tá? Mas se você escolher um passo de integração conveniente, você consegue matar essa oscilação de Gibbs, tá? Então, normalmente é trapezoidal. Existem outras ferramentas para usar, outros métodos de integração para usar. E, por exemplo, o Simulink do MATLAB usa outros métodos, né? Mesmo que você mande ele utilizar um passo de integração fixo, ele acaba usando a integração que ele acha mais conveniente. É curioso porque qualquer software de simulação de sistemas elétricos de potência tem a resposta praticamente, ou se não, idêntica à resposta do ATP. Se eu implemento isso aí no PSCAD, que é um software pago de simulação de transitórios, se eu implemento no RSCAD, que é o software que configura um simulador de tempo real de transitórios, e comparo esses dois com o ATP, esses dois são os softwares, digamos assim, aliás, um é software e outro é hardware, né, que também são bastante consolidados no mercado, a solução é muito parecida com o ATP, se não igual, tá? Já o Simulink, né, o Power System Toolbox do Simulink do MATLAB, ele não dá a mesma resposta. Isso eu falo por conhecimento de causa, porque eu fiz esse teste. Tá? Implementei no PSCAD, implementei no RSCAD, porque eu tenho um TDS no meu laboratório, e implementei no ATP. O mesmo caso de simulação, exatamente igual. Quando eu fui implementar no Simulink, ele não bateu. Tá? Então tem alguma coisa ali por detrás. Aí você fala, bom, qual que é o mais preciso, qual que está mais próximo da realidade? Eu diria que do ponto de vista de modelagem elétrica, muito provavelmente os quatro que eu falei, são exatamente iguais. Porque foi a BPA que deu suporte para a MathWorks para fazer os primórdios do Power System Toolbox do Simulink. Então é a turma que fez o ATP que deu suporte para a MathWorks. O problema é que eles usam o engine de solução de equações diferenciais do MATLAB. E aí você não sabe exatamente o que eles estão fazendo. Né? Então o que acontece? Eles não são responsáveis por fazer a integração numérica. Eles são responsáveis por fazer o desenvolvimento do modelo. A integração fica a cargo do MATLAB, e essa integração dá diferente. Do ponto de vista do setor elétrico, todo mundo confia no ATP, no PSCAD e na RSCAD. Ninguém confia no Simulink. O Simulink é pago, ninguém sabe como é que é o software internamente, tem uma série de outros problemas ali. Tá? Não estou falando para não usar o Simulink, só estou falando que o setor elétrico, quando pede um estudo de transitórios, não vai aceitar que você faça no Simulink. Tá? Bom, integrando, então, a equação aqui, voltando ao nosso problema aqui de solução temporal de circuitos de equações diferenciais, eu preciso fazer, então, a integral da equação que relaciona a tensão e corrente no indutor, para que eu possa escrever, então, a minha equação de análise nodal. Então, eu vou ter aqui I de Km. Aqui, por enquanto, eu vou fazer no domínio tempo contínuo. Né? Então, I de Km de T é igual a I Km. Vou fazer uma integração com passo de integração de ΔT. Então, isso aqui mais 1 sobre L, a integral de T menos ΔT até T de V de Km de T dt. Bom, pessoal, isso daqui, né, é uma corrente. Peraí. Isso aqui é a corrente que circula pelo indutor no passo anterior.
né? Agora, tem que se tomar um certo cuidado, porque na hora que eu faço a integração aqui, eu também tenho, né, esse ΔT, que também vai me dizer alguma coisa a respeito do estado desse indutor no instante t menos ΔT, tá? Bom, vamos tentar resolver isso aqui usando a integração trapezoidal. Então, vou fazer só uma representação aqui do meu sinal V de K, entre os instantes t menos ΔT e t. Eu vou usar as ferramentas computacionais que me permitem ser mais preciso na hora de fazer uma reta, em vez de ficar tentando aqui fazendo a raça. Então, esse aqui é meu eixo do tempo, esse aqui é o meu eixo V km de t. Eu tenho aqui meu sinal, o t menos ΔT. Isso aqui vai ser o V km. Isso aqui é t. Isso aqui vai ser o V km'. Então, a integral aqui trapezoidal vai me resultar em ser base menor mais base maior vezes a altura sobre 2, né? Então, VKM D menos ΔT vezes, olha isso aqui, tudo bem, pessoal? Então, vamos voltar no slide anterior e vamos olhar duas coisas aqui importantes. Aqui, ó. Então, eu tenho uma corrente atual no instante t, que depende de uma corrente no instante t menos ΔT e de uma integral. Essa integral, na hora que eu resolvo pela regra trapezoidal, eu vou ter uma parcela dessa integral que também depende do instante t menos ΔT. Então, é como se o indutor tivesse uma certa memória, né? Não é à toa que ele é um filtro. Tudo bem? Bom, reestruturando essas equações, né, reescrevendo essas equações, substituindo a solução trapezoidal,
Então, substituindo na equação anterior, eu vou ter a corrente atual, que é a corrente instante T menos ΔT, mais ΔT sobre 2L, que multiplica VKM de T mais VKM de T menos ΔT. E agora eu vou agrupar os termos atuais e os termos passados na composição da corrente IKM no instante de T. Então, IKM no instante T vai ser igual a ΔT sobre 2L, que multiplica VKM de T mais IKM de T menos ΔT mais ΔT sobre 2L VKM de T menos ΔT. Agora vamos olhar para essa expressão aqui, que a gente consegue entender aonde está a análise nodal aqui. Vamos olhar para isso daqui. Ó. Eu tenho uma corrente que circula do nó K para o nó M. Então, vou voltar aqui para trás, pegar o desenho do indutor. Ou seja, essa corrente KM, que está do nó K para o nó M, ela está dividida em duas parcelas. Uma parcela, que é uma tensão que multiplica um elemento aqui. Né? Se a gente pensar em análise nodal, esse elemento aqui seria uma condutância de valor ΔT sobre 2L ou uma resistência que vale 2L sobre ΔT. Tudo bem? Mais uma parcela que tem dimensão de corrente. A corrente no instante anterior, IKMT menos ΔT, mais uma parcela de novo que tem dimensão de corrente, que é essa parcela aqui. Né? Então, isso aqui tem dimensão de corrente, só que isso aqui depende do instante anterior que se encontra o indutor, que é questão da energia armazenada no fluxo magnético. Né? Então, se eu for desenhar, né, esse circuito aqui a partir da equação matemática que o descreve, eu vou ter o nó K, eu vou ter corrente IKM saindo do nó K em direção ao nó M, isso aqui é o meu IKM de T, e aí eu tenho a soma de duas correntes que partem desse nó. Uma corrente que depende da queda de tensão entre os dois nós no mesmo instante de tempo, e essa queda de tensão por meio de uma resistência que vale 2L sobre ΔT. E aqui é meu nó M. E uma fonte de corrente que eu vou chamar de I maiúsculo. Cuidado com a mudança aqui na simbologia. IKM de T menos ΔT, que a gente chama de corrente histórica. E vale isso daqui. Isso aqui é o meu IKM
de T menos delta T. Tudo bem, pessoal? Vocês conseguem montar a análise nodal disso daqui? Tranquilamente, né? Você tem corrente saindo do nó K que vale Km de T menos delta T, positivo na equação do nó K, mais a corrente que circula pelo 2L sobre delta T, que vai valer quem? EK menos EM, dividido por 2L sobre delta T. A mesma coisa vale para o nó M. Então, se esse elemento tiver no seu circuito, você consegue representar ele, e isso aqui não tem equação diferencial que você está resolvendo. Por exemplo, você está resolvendo a equação diferencial, mas você está discretizando essa equação diferencial, resolvendo no domínio do tempo, mas porém de forma discretizada. O passo de integração que você está utilizando é o ΔT, mas você continua com sistemas lineares, isso que eu quero dizer, né? Então você tem um sistema linear para resolver um sistema que é descrito por equações diferenciais, porque você optou por fazer a solução da equação diferencial, integrando essa equação, resolvendo a integração por meio da regra trapezoidal. Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aqui? Todo mundo me ouvindo? Ok, Rodrigo, obrigado. Bom, a mesma coisa vale, é claro, se eu for fazer, então, esse desenvolvimento para o capacitor, né? Então, eu vou fazer também para o capacitor, e aí eu vou passar o desafio que a gente vai desenvolver na segunda parte dessa aula, tá? Então, quem quiser tentar desenvolver isso aí sozinho, por favor, pode desenvolver, o procedimento é o mesmo, você tem que chegar também numa fonte de corrente histórica, em paralelo com uma resistência. Essa resistência depende da capacitância do capacitor e do passo de integração, né? E o desenvolvimento disso vem da solução da equação diferencial que relaciona a corrente com tensão, no caso do capacitor, né? Mas, só para não deixar esses pontos aqui sem fazer uma finalização, um alinhavamento aqui, aqui eu vou ter EK de T, EM de T, aqui é o VKM de T, que é o IKM de T. Então, no domínio do tempo, eu vou ter IKM de T, SC ddt de VKM de T, integrando o sinal de tensão então eu vou ter ali que o VKM de T no instante T é o VKM no instante T menos delta T, mais 1 sobre C, a integral de T menos delta T, até T de km de T dt. Então, da mesma forma que acontece no caso do indutor, onde a corrente no indutor depende do estado passado de corrente, vai acontecer também no capacitor, a tensão no capacitor depende de um estado anterior de tensão, que não é só a tensão VKM de T menos ΔT, depende também dessa parcelinha aqui, que é a integral
do IKM no intervalo observado, tá? Então eu posso fazer a integração pela mesma regra trapezoidal que eu utilizei para o indutor e chegar numa expressão similar a essa. Antes de eu fazer isso, deixa eu só comentar aqui, quer dizer, qual é o ΔT que você deve escolher para representar o seu sinal? Esse ΔT vai ser aquele que você deve escolher esse ΔT em função do espectro de frequências que você pretende observar, tá? Lembrando do critério de Nyquist, quer dizer, para eu representar um sinal senoidal, eu preciso de pelo menos duas amostras desse sinal, então eu precisaria ter um passo de integração que é pelo menos metade do período do sinal que eu pretendo representar, para ter uma precisão nesse sinal. Se eu quiser representar harmônicas de ordem superiores, eu vou ter que respeitar essa mesma coisa. Se eu quiser uma harmônica de ordem 3, eu tenho que pegar e multiplicar então por 6, né, dividir por 6 o meu passo de integração, e por aí vai, tá? Quando você modela linhas de transmissão no Simulink, no ATP, no PSCAD, no RSCAD, você tem que tomar um cuidado adicional, tá? Não tem a ver com a representação do sinal, tem a ver com a corrente histórica. As linhas de transmissão, elas podem ser desacopladas matematicamente, porque o sinal que parte do terminal local chega no outro terminal da linha, no terminal remoto, depois de um certo tempo. Esse tempo tem a ver com a velocidade de propagação da onda eletromagnética na linha de transmissão. Então, o passo ΔT que você escolhe para integração numérica de sistemas elétricos com linhas de transmissão, ele obrigatoriamente deve ser menor do que o tempo de trânsito da onda eletromagnética na linha de transmissão. Senão você não consegue calcular a corrente histórica. Eu não vou falar sobre linha de transmissão aqui, vou deixar só o link do livro. Quem não conseguir baixar, me avisa que depois eu pego a parte das páginas que interessa e deixo o PDF no Moodle para vocês. Tá? Então, e aí o que acontece? Você precisa escolher um ΔT que é menor do que esse instante de trânsito. Tá? A oscilação de Gibbs acontece muito nesses casos. Tá? A pessoa pensa, vou fazer metade do tempo de propagação, do tempo de trânsito. Né? Vou fazer um quarto, vou fazer um oitavo. Existem alguns números cabalísticos ali que reduzem essa oscilação de Gibbs. Tá? Eu não me recordo de cabeça agora, mas se vocês procurarem a literatura sobre simulação de transitórios, vocês vão achar isso daí. Né? Eu acabo usando um passo de integração bem menor do que isso, quando eu faço simulações para efeitos de cálculo de proteção de circuitos, porque depois eu simulo outras coisas nos softwares de simulação de proteção. Então eu não me preocupo tanto com isso, tá? Mas é só um alerta para vocês, né? O ΔT em circuitos que envolvem linhas de transmissão, ele está relacionado com o tempo de trânsito. Em circuitos que envolvem dipolos concentrados, né, RLC, como eu estou mostrando para vocês, depende da frequência que você pretende representar, tá bom? Então, fazendo agora a integração, usando de novo a regra trapezoidal, vamos lá. Aqui não vou fazer o desenho de novo, porque o desenho aqui simplesmente é corrente em função do tempo, exatamente igual ao desenho anterior. Aliás, já que a ferramenta computacional me permite isso, eu vou na base do copia e cola e só mudo o nome aqui, peraí. Aí pelo menos você ficou com o material certinho, depois que eu for deixar ali no Moodle para vocês.
Então, a integral da corrente IKM de T dt vai ficar igual a delta T sobre 2C, que multiplica IKM de T mais IKM de T menos delta T. Tudo bem? Então, se eu substituir agora essa equação na equação anterior, então eu vou ter o seguinte: VKM de T é igual a VKM de T menos delta T mais delta T sobre 2C, que multiplica IKM de T mais IKM de T menos delta T. Tudo bem? Então, o que eu quero fazer aqui agora? De novo, eu quero escrever uma equação de análise nodal. Então, eu preciso isolar o IKM e escrever da mesma forma que eu escrevi para o indutor. Né? Eu vou isolar o IKM da mesma forma que eu isolei aqui o IKM no indutor, para poder fazer algo similar a esse circuito aqui, mas para o caso do capacitor. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Então, isolando a corrente IKM de T, eu vou ter a seguinte equação aqui. IKM de T agora eu vou multiplicar tanto VKM de T menos delta T quanto VKM por delta T sobre 2C. Isso aqui vai ser igual 2C sobre delta T, desculpa. 2C sobre delta T vezes VKM de T. Então, se vocês olharem aqui, acontece a mesma coisa que aconteceu no indutor. Eu tenho a diferença de tensão entre os dois terminais do circuito que eu estou representando, multiplicado por uma condutância que vale 2C sobre delta T, ou uma resistência que vale delta T sobre 2C. E aí tem uma parcela de uma corrente histórica. Essa corrente histórica vai depender da tensão nos terminais, só que passando para lá com o sinal trocado, e da corrente também. Então vai ficar mais menos IKM de T menos delta T menos 2C sobre delta T que multiplica VKM de T menos delta T. Tudo bem? Essa corrente é a corrente histórica. Esse aqui é o meu IKM de T menos delta T.
E o circuito, então, igualzinho o outro, pessoal. Como você tem ali, é o resistor que vale ΔT sobre 2C, e a corrente histórica, IKM, IT menos ΔT, e isso aqui é a tensão, desculpa, é a corrente IKM de T. Tudo bem, pessoal? Dúvidas nessa parte aqui? Então, como é que é o procedimento para se resolver circuitos no domínio do tempo, usando essa técnica que eu apresentei para vocês aqui? Procedimento, deixa eu escrever aqui no próximo slide. Se vocês precisarem que eu volte algum slide para vocês copiarem, algo do gênero, me avisem, tá? Por favor. Então, procedimento. Primeiro aspecto é determinar as correntes históricas no instante imediatamente anterior à simulação. Pode ser o T0 menos, né? Bem, isso não, às vezes não é, tá? Você pode começar a simulação e ligar, por exemplo, energizar um circuito com 10 segundos de simulação, tá? Isso se faz com a resolução do circuito em regime permanente, se for tá? Se for um circuito de corrente alternada, se for um circuito de corrente contínua, você resolve como se ele estivesse funcionando há muito tempo, né? O regime permanente normalmente se usa para descrever o regime permanente senoidal, tá? Então a primeira coisa que você faz é isso, tá? Então a resolução do circuito, resolução fasorial do circuito em regime permanente, se for um circuito de corrente alternada, ou com a resolução matricial do circuito em corrente contínua. Tá? Significa que, em corrente contínua, você precisa representar os capacitores por meio de circuitos abertos e os indutores por meio de curto-circuito. E a corrente naquele curto-circuito é a corrente histórica do indutor, e a tensão no capacitor é a tensão histórica no capacitor. É o que você vai usar como V de Km no instante inicial, no caso do capacitor, e o I de Km no instante inicial, no caso do indutor. Tudo bem? Por quê? Porque a tensão no caso do indutor no instante inicial é zero e a corrente no capacitor também. Então você tem só uma parcela no instante T0 menos, mas a solução vira a solução de circuitos elétricos. Primeira parte que você faz é isso. Resolveu, calculou, você obtém as condições iniciais do circuito, que não são quiescentes. É claro que se você tiver
um circuito desligado no instante T0-, você tem condições iniciais quiescentes. Caso contrário, não. Você precisa calcular quais são essas condições iniciais. No segundo momento, o que você faz? Você modela o circuito substituindo os capacitores e indutores pelos equivalentes desenvolvidos. 3, resolve o sistema matricial e a resposta serve de entrada para a corrente histórica desses elementos. Então, como é que você vai fazer? Faz, primeiro, o cálculo no instante T0-, considerando a topologia do circuito, o que está ligado. Sim, são regime permanente senoidal, César. Exatamente. Tá? Então, você resolve fasorialmente, ou resolve o circuito no domínio, ou o circuito de corrente contínua, com a topologia que ele se encontra antes do fenômeno que você deseja observar. Tá? Então, você vai ter um circuito no estado original. Né? E à medida que... Por que você faz o estudo de transitórios? Porque o circuito evolui ao longo do tempo. Então, no instante inicial do circuito, ele se encontra numa situação inicial. Essa situação inicial, você considera que existe há muito tempo. Né? Então, ele pode estar desligado há muito tempo, ele pode estar ligado há muito tempo. Né? Então, você pode, por exemplo, estar simulando uma energização de uma linha que está desligada há muito tempo, ou, por exemplo, um curto-circuito num circuito que está ligado há muito tempo. Então, você calcula a primeira energia impermanente senoidal, se for um circuito em corrente alternada, se for um circuito em corrente contínua, você resolve com equações lineares, considerando capacitores como circuitos abertos, indutores como curtos-circuitos. Isso vai te fornecer todas as tensões nodais que você precisa para calcular as condições históricas do circuito. Tensões e correntes, tensões nodais e correntes de ramo, certo? Obteve todos os valores de tensões nodais e correntes de ramo, você já tem o valor no instante t menos ΔT. Você vai calcular agora no instante t. O que você vai fazer? Você vai substituir esses valores naquelas fontes de corrente históricas e montar um novo sistema matricial, que é diferente do sistema matricial original. Porque agora você tem todas as fontes de corrente em paralelo com os elementos, representando o valor dos fluxos magnéticos ou dos campos elétricos no instante original. No instante anterior, né? E aí você vai avançando no tempo, tá? Se você tem, por exemplo, fechamento de uma chave em um determinado instante de tempo, né, o que você vai fazer? Você precisa saber qual o instante do capacitor, né, qual que é a tensão e corrente no capacitor, no instante imediatamente anterior ao fechamento da chave, a mesma coisa para todos os capacitores, para todos os indutores. Na hora que fecha a chave, muda a topologia do circuito. Muda a topologia do circuito, muda as equações que o descrevem. Se muda as equações que o descrevem, muda a matriz de admitância nodal, né? E aí você refaz o cálculo. Então, o problema de você resolver o sistema dinâmico é, em primeiro lugar, obter as condições iniciais do circuito. Em segundo, montar o sistema matricial para cada um dos cenários que vai se consolidando à medida que o circuito vai evoluindo ao longo do tempo de simulação que você está fazendo. Tá? Aberturas e fechamentos de chave são apenas um dos problemas. E é por isso que essa técnica não é muito boa para resolver chaveamento de circuitos eletrônicos. Né? Por quê? Porque você precisa casar o fechamento da chave que você tem aqui no circuito com o passo de integração. De repente você escolhe um fechamento de chave que não dá o passo de integração que você está usando. E aí, o que você faz? Tipicamente, o que se faz no software que nem ATP é fechar uma chave ou abrir uma chave no momento em que ocorre a primeira integração após o instante de fechamento. Então, se você pedir um fechamento no meio de um instante T1 e T2, né, ele vai fazer o fechamento no instante T2. Tá? A abertura é um pouco diferente. Você pode pedir que a abertura seja feita quando a corrente passa pelo zero, que normalmente é isso que acontece. A abertura é feita por meio de disjuntores
O disjuntor consegue extinguir o arco elétrico que se forma quando a corrente passa pelo zero. Tá? Então, não é um problema tão grande. Agora, a eletrônica, né, chaveamento de PWM para controle de inversores, já não é uma coisa tão trivial de se fazer numa solução como essa que eu propus para vocês. Obviamente, existem outras técnicas matemáticas para isso. No ATP, existe forma de você simular PWM, chaveamento de painel, e etc, de conversor e etc. E ele também é usado para essa finalidade. O professor Lourenço vai usar o Multisim, que é um software que ele gosta mais, ele acha que é um pouco mais fidedigno. Tá? Existem outras ferramentas. Do ponto de vista da eletrônica de potência, sem dúvida, né, quando você está olhando ali para as peculiaridades de chavear com microsegundos, para sistemas de potência e cálculo de curto-circuito de transitórios eletromagnéticos, é suficiente a modelagem do ATP, não precisa ser tão detalhista na modelagem como acontece no caso da modelagem intrínseca da eletrônica de potência. Muito embora, se você for simular em tempo real, por exemplo, usando o RTDS, que é um simulador de tempo real, onde se encontra implantada a solução do Domer, a solução da BPA, quando você vai simular eletrônica de potência, você acaba tendo que mudar o passo de integração e reduzir um pouco o passo de integração do equipamento para poder simular com um pouco mais de qualidade. Tudo bem, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho, uns 10 minutos. Eu vou parar a gravação agora, então, por favor, me lembrem de retomar a gravação quando a gente voltar